A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Opa, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Esse é o quadro Questionamento Protestante. Muito bem. Hoje aqui é amarelo, né? Onde eu estou aqui, ao redor amarelo, né? E lá onde está os questionamentos, uma barrinha em cima de verde escuro e ela vermelha, né? Ficou mudando, né? Mudando um pouco para poder dar um contraste melhor no vídeo. Tanto é melhor para mim que estou gravando, como é melhor também para vocês assistirem, certo? Meus irmãos, aqui embaixo vamos ler isso aqui, ó. Contribua com esse apostolado. pixtabira634@gmail.com. Esse pix aqui embaixo está no nome da minha esposa Maria Juliana de Lima. Se você quer e pode nos ajudar, nos ajude com quanto você puder, tá? Nós vivemos da missão. Nós vivemos disso aqui, ó. Certo? Nós evangelizamos. E eu agora evangelizando por meio das redes sociais. É muito bom você poder sair de casa evangelizando pelas redes sociais, né? Desde já pedindo a vocês, quando eu estou gravando esse quadro, precisando de vossas orações, né? Não ando muito bem de saúde, reze por mim, por caridade, faça essa caridade, certo? Olha só, aqui está as indagações protestantes. De todas essas, eu faço esses quadrozinhos, fica num vídeo de 4 segundos. O vídeo fica repetindo para poder eu gravar, porque em cima de uma foto não dá. Eu gravo isso aqui, coloco essa janela em cima de um vídeo de 4 segundos, que fica repetindo para lá e para cá, né? Uma galeria aqui em cima. Então, esses questionamentos a gente pega e transforma em 6 questionamentos desses aqui, protestantes, para cada vídeo, para o vídeo não ficar longo demais, tá? Então, sem blá blá blá, vamos para a primeira pergunta, a primeira indagação protestante. Me mostra na Bíblia a alma entrando no céu. Muito bem. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, em 1 Coríntios 5, vai dizer que mostra a alma indo. Temos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Vamos mostrar aqui alguns versículos. Vamos lá, 1 Coríntios 5, vamos lá. 1 Coríntios 5 mostra a alma, né? Que ela tem que comparecer diante do tribunal particular de Cristo. 2 Coríntios, vamos pegar aqui logo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo... Se você ver, vamos ler do versículo 8, bora. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo, para ir habitar junto do Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo, nós ansiamos querer logo sair do corpo, ou seja, morrer para este mundo, fisicamente falando, para a alma já estar com Cristo. Muito bem. É também por isso que vivos ou mortos, vivos estando aqui, mortos, entre parênteses, fisicamente já morreu para esse mundo, nós nos esforçamos para agradar-lhe. Quer dizer que os mortos também, não é? Aqui fala de purgatório, para poder agradar, vivos ou mortos, tá? Esforça para agradar ao Senhor. Ah, mas lá o livro do Eclesiastes está dizendo que não há mais nada para fazer. As faculdades deste mundo não existe na outra vida, são completamente diferentes dessa, tá? É oração, adoração, é missa eterna. Então é completamente diferente. Versículo 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu conforme estava no corpo, de bem ou de mal que fez. Aí está. Se você pegar o capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, mostra as almas no Apocalipse no altar, certo? Debaixo do altar da glória.
se você pega a transfiguração do Senhor, Jesus mostra para Pedro, Tiago e João, mostra Elias e Moisés, as almas de Elias e Moisés no céu. Eles veem a glória do Senhor, é tão grande que o Senhor mostra a ele, mostra a glória por dentro. Moisés pediu tanto para Deus mostrar essa glória, mas não tinha esse merecimento. Mas Jesus, que é Deus, mostrou para Pedro, Tiago e João a glória por dentro na transfiguração do Senhor. Então, mais claro do que isso, não canta um galo. Tem mais versículos? Tem. Versículo 2, segunda indagação, vamos lá. A Bíblia não fala de corpos incorruptos. A Bíblia não fala de corpos incorruptos na tradução de vocês, porque a tradução de vocês não tem o livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico fala assim, em corpos, fala, seus corpos florescerão em suas sepulturas. Tá? O livro do Eclesiástico é claro, seus corpos florescerão em suas sepulturas. Está falando de quem? Dos corpos incorruptos. Portanto, porque não existe um sequer, veja só, de todas das igrejas que entraram em heresia, por exemplo, que caíram em heresia no cisma, o cisma do Oriente de 1054, o cisma ortodoxo. Se você vê, antes da igreja do Oriente sair da igreja de Cristo, se separar, ela sim apresenta corpos incorruptos, mas depois que ela entrou no cisma de 1054 para cá, tornando-se ortodoxa, não existe um corpo incorrupto, nem de um ortodoxo depois do cisma, nem de um anglicano, nem de um protestante. Me mostre um corpo incorrupto. Não, o sinal está aí da igreja verdadeira, católica, apostólica, romana. Está aí os corpos incorruptos. Os mais recentes são Padre Pio intacto, sua cintura bombeia sangue, cintura está viva, né? De São Padre Pio. Carlos Acuti, o beato Carlos Acuti, precisa mostrar, provar isso aí, né? E a Bíblia diz, seus corpos florescerão em suas sepulturas, Eclesiástico. Agora, eu não me recordo o capítulo de Eclesiástico, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Né? Começa a falar na canonização, o escritor Jesus Benserá, que ele começa a canonizar os santos veterotestamentários a partir do capítulo 44, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. Do capítulo 43 ele começa. Porque no verso... Não, 44. A partir do 44 ele vai... Aqui, ó, 44, versículo 15, ó. Seus corpos... não é esse. Seus corpos foram sepultados em paz, e o nome deles vive pelos séculos dos séculos. Não é? Deixa eu ver se é mais para frente aqui. Vamos ver aqui. Santificou seus corpos. Acho que vamos ver aqui no 46:14. Vamos ver. 46:14. Que sua memória seja abençoada, a memória dos santos, e seus corpos floresçam em seus sepulcros. As traduções da Bíblia mais nova vai dizer em seus ossos, para dar um sentido de relíquia, porque um corpo santo, um corpo incorrupto é uma relíquia também, tá? São relíquias. Então, tá na Bíblia. Agora, se vocês castrarem no ano 1833, vocês tiraram os 7 livros, aí é problema de vocês, tá? Que nós respondemos com a Bíblia. Foi o que? Foi a segunda indagação. A terceira indagação é: fala aí onde está escrito na Bíblia o termo Trindade. Aí com certeza já dá para sacar que é um sectário de crença unitária, né? Olha, me fala aí, eu vou responder tua pergunta, tua indagação com outra. Me mostra dentro da Bíblia, aqui ó, do Gênesis Apocalipse, mostra esse nome aqui. Bíblia Sagrada, me mostra. Me mostra, você tem? Não tem dentro da Bíblia o termo Trindade, como também não tem dentro da Bíblia o termo purgatório, mas tem a doutrina do purgatório. Não tem dentro da Sagrada Escritura o termo Trindade.
né, o dogma trinitário, mas tem a doutrina trinitária, cara, dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Jesus, quando envia a sua igreja católica, universal, no capítulo 28, versículo 19 de Mateus, ele diz: ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aparece os três. Três quer dizer o quê? Trindade, cara. Trindade. É como o termo purgatório foi dado pela igreja. Chama como você quiser, fogo invisível, fogo purificador, como você quiser, mas a igreja deu esse nome de purgatório porque é purgar, vem de purgar, de purificação da alma. 1 Coríntios 3,15. O sujeito será salvo de alguma maneira passando através do fogo. Esse fogo a igreja chamou de purgatório. Jesus chamou de prisão. Entende? Então aparecem os três na Bíblia Sagrada. No capítulo 16, também de João, São João fala no Espírito Santo 18 vezes. Lucas fala no Espírito Santo 16 vezes. No capítulo 16, São João Evangelista, 16 não, é o 16? Ou o 14? 14. A partir do versículo 15, olha o que diz Jesus, ó. Se me amais, guardais os meus mandamentos, os mandamentos de Jesus. Que ele está lá em Mateus 22, a partir do versículo 34, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, os mandamentos de Jesus. E eu rogarei ao Pai, está aparecendo eu aqui. Esse eu é quem? Jesus, ao Pai. Eu rogarei ao Pai. Então já aparece duas pessoas, Jesus e o Pai. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito. Aparece um paráclito, outro Jesus. Por isso que os três são um, né? Os três são o mesmo Deus. Para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade. Veja aí, aparecem os três. No próprio João, quando Jesus ressuscita, que ele está, depois da ressurreição, ele está instituindo o sacramento da confissão, em João capítulo 20, versículo 21, olha o que Jesus disse. Disse-lhe a esta outra vez: a paz esteja convosco. Como Pai, primeira pessoa, o Pai. Aqui está na sequência da Trindade. Primeira pessoa, o Pai. Segunda pessoa, Cristo. Terceira pessoa, o Espírito Santo. Aqui está na fórmula correta, trinitária, dogmática. Veja. Assim como o Pai, primeira pessoa, o Pai, me enviou. Quem é esse me? Jesus me enviou. Assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, disse: recebam o Espírito Santo. Aparece aqui a pessoa a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Mas onde é que diz na Bíblia, Fábio, que o Espírito Santo é Deus? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Senhor é Espírito. João capítulo 5 diz: Deus é Espírito. Está em maiúsculo. Deus é Espírito Santo. Os três são um. Jesus diz: o Pai enviará outro paráclito. Então Jesus está dizendo que ele também é um paráclito. O Pai enviará outro paráclito. Então, o Espírito Santo também é Jesus. Os três são um. Você está compreendendo? Aqui está o dogma trinitário da Trindade na Bíblia. Couro pelo sovaco. Aqui não é mais arrancando o couro, é mostrando o couro. Quarta pergunta, Satrito. Dagação protestante. Ninguém dentro da Bíblia se curvou diante de anjos
santos ou homens. Olha, essa está repetitiva, senhor diretor, essa está repetitiva, porque quem mais fez vídeo mostrando questão de ajoelhar a imagem, questão de oração, mostrando essas coisas, foi eu. Não tem nenhum outro que chegue no Brasil ao rastro que eu fiz aqui respondendo, fazendo vídeos em cima desses temas. Mas vamos dar umas pinceladas aí. Se nós pegarmos aqui 1 de Reis, capítulo 1, versículo 22 e 23 está escrito: falava ainda o rei quando se apresentou o profeta Natã. 23. Disseram ao rei: Natã, está aí Natã, o profeta Natã. Ele entrou e prostrou-se com o rosto por terra diante do rei. Tá? Se você pode pegar aí também 2 de Reis 5:18. Nós vamos pegar vamos pegar 2 de Reis para mostrar. Vamos pegar 2 de Reis, já que estamos aqui. 2 de Reis. Vamos pegar 2 de Reis também. Capítulo 2. Os 50 profetas se prostram diante do profeta Eliseu quando vê ele realizar um milagre com a relíquia de Elias, que é o manto de Elias, tá? Um milagre. Então, no versículo de número 15, parte B, os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera defronte deles, o milagre do versículo 14, né? Depois você lê aí. Disseram: o espírito que estava em Elias repousa também sobre Eliseu. Foram-lhe ao encontro, prostraram-se por terra diante dele. Os 50 profetas se prostraram diante de Eliseu. Eu te mostrei, prostrou diante de um homem comum, não é? Que foi o profeta Natã se prostrando diante do rei. E eu estou mostrando 50 homens se prostrando diante de um santo, como sujeito disso aqui: curvar diante de anjos, curvar diante de santos ou homens. Olha, diante de anjos, nós vamos mostrar agora diante de anjos, tá? Mostramos diante do homem comum, que não é santo. Mostramos diante de um homem santo, que é o profeta Eliseu. E agora vamos mostrar diante de anjos, curvando diante de anjos, tá? Vamos para Gênesis. Vamos para o Gênesis. Vamos pegar aqui Gênesis, deixa eu ver o capítulo. Gênesis. Gênesis. Gênesis capítulo 18, quando os 3 anjos vai a Sodoma, destruir Sodoma. Gênesis 18, 2, diz assim, ó, e o 3, diz: Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé, que eram os 3 anjos, diante dele. Levantou-se no mesmo instante, da entrada da sua tenda, veio ao encontro e prostrou-se por terra diante deles. E ainda no versículo 3, chamou de meu Senhor. Meu Senhor, disse ele. Olha na Vulgata como está. Gênesis 18, 4. 18, 3. Gênesis 18, versículo 3. Vou pegar na Vulgata Latina. Gênesis 18, né? Gênesis capítulo 18. Gênesis 17. Gênesis capítulo 18, versículo 3. Versículo 3. É o versículo 2, né? Então, levantando os olhos, apareceram 3 homens que estavam diante dele. Logo que viu, correu da porta da entrada ao seu encontro e prostrou-se por terra diante deles e disse: Senhor, se achei graça diante dos teus olhos, não passe sem parar junto do teu servo.
Tá do jeito da Ave Maria. Eu li em outra Bíblia, eu acho que foi na Mato Soares que eu li, onde ele se prostra diante deles e diz meus senhores, está no plural, aqui diz meu senhor no singular. Mas se eu não me engano, na Mato Soares, eu li esses dias numa Bíblia, ou é do Bíblia do Peregrino, onde ele se prostra e diz meus senhores diante deles. Tá aí, mostrei. Diante de homem, diante de santo e diante de anjos. É coro vivo. Próxima é a quinta, né? Quinta. Quinta indagação. Onde está escrito na Bíblia que o domingo substitui o sábado? Olha, quando Jesus diz tudo está consumado na cruz do Calvário, ele é claro no 16 de Lucas. A lei e os profetas duraram até João. Não vem essa com lei cerimonial, que não é. É toda a lei. Tá? Que ela cerimonial ou não. Mas nós temos um versículo aqui, bem claro. O domingo o primeiro dia da semana passa a ser chamado de dia do Senhor, que traduzido para nós é domingo. Vamos pegar aqui a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 8 diz: se Josué lhes houvesse dado o sábado, não teria depois falado de um outro dia. Esse outro dia é o domingo, o primeiro dia da semana. Então está falando em outro dia. Então é necessário que faça a mudança de toda a lei. Vai dizer, né? Que é necessário, mudando a aliança, é necessário que se faça a mudança, de toda a lei. Porque ela é imperfeita, né? Vai dizer isso aí. Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levita, porque é sobre isso que se funda a legislação do povo, que necessidade havia de surgir um novo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Se faça a mudança da lei. Deixa eu ver aqui. E as músicas estão começando aqui. É o tempo das músicas aqui, meus amigos. A coisa é feia. Eita, Jesus de Nazaré. Situação. Bom, tem um lugar na Bíblia Sagrada onde diz que se faça a mudança, se fazendo a mudança da lei é necessário que tudo mude. Estou tentando encontrar aqui, mas não estou conseguindo. E o Satanás está usando essas bichas, né, para me confundir aqui, para eu não achar. Mas eu não estou agora. Mas é necessário que se faça a mudança de toda a lei. O versículo porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, certamente não haveria lugar para a outra. Ora, sem dúvida. Olha, eu esqueci o versículo, não sei onde o versículo, acabei esquecendo, mas fala que há uma mudança da lei. Mudado o sacerdócio forçoso, é também necessário que se faça a mudança de toda a lei. Está no versículo 12 do capítulo 7. Então, cara, se você pega aqui, ó 17, que está escrito: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Com efeito, está abolida a antiga lei por causa da sua ineficácia e inutilidade, por causa de sua ineficácia, pois a lei nada levou à perfeição. É por aqui que fala dessa mudança, que tudo tem que ser mudado, né? Porque fez a mudança e mudou a lei, então muda-se tudo. Porquanto a lei elevava ao sacerdócio homens sujeitos às fraquezas, o juramento de suceder a lei constituiu o Filho, que é eternamente perfeito.
Então, tá aí. Se faz mudança, toda lei, tudo se muda. Nós vemos Jesus ressuscitando no domingo, no primeiro da semana. Jesus aparece, celebra no domingo para os 2 discípulos de Emaús. 8 dias depois, celebra para os apóstolos. Celebra 8 dias depois, aonde vai estar. Tudo lá no capítulo 20, a partir do capítulo 20 de João. Depois lá no capítulo 21 de João, em outro domingo na praia. É só no domingo. Os apóstolos celebrando a fração do pão, que era o nome da missa, no domingo, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 7, no primeiro dia da semana. Não aparece Jesus, que depois que Jesus ressuscitou, não aparece Jesus indicando sábado. Mataram Jesus, porque Jesus violava o sábado, como está escrito. O próprio João aqui vai dizer, né? João aqui no capítulo, vamos pegar aqui. Quando o dedal não abre lá, aí é com o problema. No capítulo 5, eles mataram Jesus por causa do sábado, para cumprir a lei, né, que estava escrito lá no 31 do Êxodo 14. Nós diz assim, ó: por esta razão os judeus com maior ardor procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado. Jesus violava o sábado. Quem mais violou o sábado foi Jesus. Né? Então, com mais ardor eles procuravam matá-lo, porque ele violava o sábado. Tem essa, meu querido. No primeiro dia da semana, Atos 1:10, primeiro dia da semana, o domingo, a coleta da igreja no domingo, 1 de Coríntios 16:2, no primeiro dia da semana, e tem tradução que já traz até o domingo, o termo domingo. Fazia a coleta para os pobres. A coleta da igreja não era dentro da missa, como hoje é dentro da missa. Passa os caras, né, dentro da missa. A coleta não era fora da missa. Então, quando terminava a missa, na igreja primitiva, quando terminava a missa, eles iam fazer a coleta, porque era nas casas, eles iam fazer as coletas, né, para sustento dos pobres, para muitas outras coisas, né. Então, aí, meu amigo, você não conhecer de Bíblia. Deixa eu só afirmar se é 1 Coríntios. Isso mesmo, no primeiro dia da semana, 1 de Coríntios 16, versículo 2. Tá? Tá aí. Isso é o quê? Isso é o quinto, né? O sexto é: Jesus nunca ensinou a crer em santos. Jesus nunca ensinou a crer em santos? Tem certeza que você conhece de Bíblia? Com todo respeito, você tem certeza que você conhece de Bíblia? Não vem pra mim em cima de mim não, que eu mostro. Vamos lá. Capítulo 21 de Atos, de Mateus. Capítulo 21 de Mateus. Olha o que Jesus ensina para os seus seguidores. Preste atenção. 31, parte B. Em verdade vos digo, publicanos e meretrizes vos precede o reino de Deus. Por quê? 32. Porque João veio a vós no caminho da justiça. Se João era do caminho da justiça, ele está dizendo que ele era santo. Né? E não crestes nele. O que é que Jesus está dizendo? João Batista era santo e vós não crestes nele. Vós não crestes no santo João Batista. Os publicanos e as os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. Aí está. Jesus está indagando os protestantes que não creem nos santos. E Jesus está falando dos publicanos, os pecadores e prostitutas, que representam nós. Quer dizer que nós sejamos... mas nós assumimos pecadores. O protestante já está salvo, não tem pecado. 1 de João 1:8 e João 9, versículo 9. Se nós dissermos que não temos pecado, dizemos que Deus é mentiroso. O protestante diz que já é santo, né? A maioria deles, aquele pastor lá que debateu com o padre do Chão, eu não sou pecador, né? O padre do Chão riu tanto da cara dele que ficou roxo. Então veja, porém as prostitutas e os publicanos creram nele. E vós vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Jesus ensinando a crer nos santos. Jesus está ensinando aqui a crer no santo João Batista. Mas claro que isso não canta um galo. Eu mostro com Bíblia Sagrada.
pacata. Aí está a cor do couro, certo, meus irmãos? Então, mais uma vez aqui embaixo, respondendo essas 6 indagações protestantes, esse é o quadro Questionamento Protestante. Envie a indagação protestante para nós, se é inédita, para nós respondermos, botarmos dentro junto de outras, tá? Vamos lá, contribua com esse apostolado, pixtabelec674@gmail.com, nome da minha amada esposa, né? Que você tem condição e quer nos ajudar, nos ajude. Meus amigos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.